7h08, vamos para o nosso primeiro tempo do esporte, Abner já chegando. Vamos lá, vamos nessa sexta-feira abençoada, né? Por que não? Todos Claro. os dias precisam ser, né? Tem que ser. Olha, gente, vamos falar de Copa Norte. Há uns chamam de Copa Norte, outros chamam da antiga Copa Verde. Só para explicar, para essa temporada a CBF ela dividiu, né? Então o pessoal do Centro-Oeste disputa com outro nome, o pessoal da Copa do Norte disputa com o nome de Copa Norte, e aí quando tivermos os classificados dos dois lados, das duas chaves, aí passa a se chamar Copa Verde. Deu para entender? Deu, então, deu para entender. Está bem desenhado. No final, o nome vai ficar, quem chegar lá na competição, na reta final... No final, tudo acaba em Copa Verde. Em Copa Verde, vai estar disputando a Copa Verde, só para não deixar o povo um pouquinho, né? É a forma de comunicar da CBF no momento. Olha, o Remo, ele estreou com derrota na Copa Norte. O Leão perdeu para o Porto Velho ontem no estádio Aluizão, em Rondônia. Bora ver como foi. O clube do Remo entrou em campo com um grupo inteiro de reservas para a estreia na Copa Norte. Jogadores que esperavam há muito tempo uma oportunidade para ser titular. Mas foi só a bola rolar para notar quem mostrava mais vontade em campo. Coube a um ex-azulino dar um choque no antigo clube. Charles, que jogou no Remo em 2020, aproveitou a oportunidade. 1-0 Porto Velho. No segundo tempo, ele apareceu livre dentro da área e só não fez o segundo porque finalizou mal. E era impressionante como só dava Charles no jogo. Nesse lance, ele esperou o momento certo, mas Igor Vinhas salvou o Remo. Enquanto o Porto Velho jogava a bola, o Remo tinha muitas dificuldades. Por isso, o único jeito de tentar alguma coisa era na bola parada. E ela foi justamente na cabeça de Brian Cufré, um dos mais contestados do elenco, empatou o jogo. O gol deu um certo ânimo para os remistas. Pavani arriscou de longe. Só que não dava para descuidar da defesa, porque do outro lado, Charles estava com bastante apetite. Para os azulinos, dentro deste cenário, o empate parecia ser o resultado mais provável. Mas aos 40 do segundo tempo, Jefferson sofreu pênalti. E Luan Viana, um dos maiores artilheiros da história do Porto Velho, acabou com qualquer expectativa de um bom resultado azulino. 2-1. Este resultado é um daqueles que precisa ser observado para além do placar. Para alguns jogadores, esta partida valia como uma chance para se mostrar e ter mais oportunidades no futuro, mas neste aspecto o saldo ficou bem negativo. Com este resultado na bagagem, a viagem de volta será de muitas avaliações. Quanto à formatação do elenco, né, da equipe para o próximo jogo, a gente ainda não sei, né? A gente precisa retornar a Belém e o professor Léo, juntamente com a diretoria, como o Paulo tem antes, vai definir o planejamento do próximo jogo. Então, o Felipe que comandou o elenco, o treinador sequer deu uma passada ontem, ou foi com a delegação ontem de uma viagem longa, né? Para quem está em outras regiões e não conhece a região norte, acha que é tudo muito pertinho, né? E não é o caso. Bem, gente, a chance de dar certo, e não vem dando certo, as competições que o Remo tem disputado paralelamente à Série A do Campeonato Brasileiro, que esse ano, vamos lembrar mais um pouquinho, começou bem no início do ano mesmo, no primeiro mês, em janeiro, é muito simples. O Remo tem muito jogador no plantel, apenas um campo para fazer treinamento, que é o Estádio Baenão, enquanto o seu CT não sai, né? E o time chamado de alternativa, que o Remo leva a campo, é um time que não joga junto, que treina parte física junto, nem parte tática. É um time muito diferente, né? Não, eu não digo nem diferente só, Fábia, você tem razão, mas
São jogadores que se conhecem do dia a dia de estar treinando parte física, estar escutando o que o treinador diz, mas não joga junto, porque hoje não tem mais a era do coletivo, né? Faltaria o entrosamento. O entrosamento, o focar na competição, o nível de desinteresse desses jogadores. É muito claro isso, de disputar o Campeonato Paraense e essa própria Copa Norte. Fica flagrante. Se você for pegar, por exemplo, se você for para o lado financeiro da coisa, pegar um jogador só do Remo aí, que estava jogando ontem, que ganha 3 dígitos, talvez pague a folha do time adversário. Um só, gente, um só. E sabe uma coisa que fica em questão, até para a própria diretoria do Clube do Remo também tentar tomar alguma atitude, ou repensar a participação em competições que o Remo ele não vai com a força, ele não vai com o máximo para dentro de campo, é a camisa do clube, é a marca do clube. Quem perdeu ontem para o Porto Velho foi o Clube do Remo, o clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro, está lá na súmula da CBF, vai ficar para a história. Aí o torcedor, ele pode, nesse momento, dizer, gente, o que interessa para a gente é a Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu duvido que ele foi dormir orgulhoso ontem com essa derrota e com o futebol praticar. Existem derrotas e derrotas, né? Quando você não se esforça nem um pouquinho, você mostra um total desinteresse. E nós estamos falando de jogadores profissionais de futebol e que recebem muito bem para estar no Remo. Jogadores, por exemplo, que fizeram parte da campanha da Série B do ano passado, que levaram o Remo à Série A. Não estou dizendo aqui que há uma crise, que há um... Não. Mas, ao mesmo tempo, é necessário se reavaliar e, se for o caso, criar um período de treinamento, se é que o campo também vai aguentar, né? 2 treinos por dia, para tentar treinar uma equipe para disputar essa competição. Porque, fora isso, a gente simplesmente desconhece ou até mesmo tem certeza, vamos dizer assim, que os resultados não serão positivos, porque, do outro lado, vão ter equipes menos favorecidas financeiramente, com menos qualidade técnica, mas com muita vontade de ganhar do Remo. Concorda? Sim, com certeza. Que é um time de Série A e tudo mais. Vai servir não tem mais, né? Mas antes servia para o DVD. Hoje serve para as redes sociais, né? O jogador pegar e dizer, olha, eu venci o Remo, um time de Série A e tudo mais. Até explicar que não é como um time principal. Se bem que, se jogar com essa mesma má vontade, nem o time principal, de repente, vai ganhar jogo nessa Copa Norte. O Remo volta a jogar domingo no Baianão. E aí fica a pergunta, o time da Série A segue só treinando, ou melhor, treinando, se preparando para um conhecimento melhor ainda do seu treinador que recém chegou, ou vai fazer uma movimentação e tentar ganhar os seus primeiros 3 pontos na Copa Norte, visando passar à próxima fase da competição? Então fica a pergunta que o técnico ontem, que estava na beira do campo e que acabou de nos dar uma entrevista, disse ainda não saber informar, porque na volta a Belém vai conversar com a diretoria e com a própria comissão técnica, podemos dizer assim, titular, né, com o técnico que comanda a equipe, para saber se no domingo o Remo vai com força, pelo menos mais ou menos, com jogadores mais entrosados para esse jogo. O nível do torcedor, se for com essa equipe de interesse, é praticamente zero, porque já se sabe que vai haver uma decepção. Por outro lado, também é importante a gente citar aqui e sermos honestos no seguinte ponto. Todos esses jogadores, quando fecharam o contrato com o Remo, fecharam para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu duvido que, quando vieram e fizeram essa opção pelo Remo, quando foram convidados ou oferecidos e o Remo aceitou, eles pensaram em algum momento em jogar o Campeonato Paraense ou jogar a Copa Norte, mesmo sabendo que essas competições estavam no calendário do clube. Na Série A, eles não estão tendo oportunidade nenhuma. Todo dia é na rede social, é a imprensa fomentando lista de dispensa desses jogadores. Tu imaginas o nível, né, como é que eu posso dizer assim, de vontade desses caras de entrar dentro de campo numa partida como essa, numa viagem longa, e aí você divide até a atenção e, entre aspas, a logística e a condição privilegiada que tem um time da Série A,
que historicamente a gente jamais viu isso no futebol do Pará, viajam de Boeing fretado, né? Voo fretado. E o pessoal que disputa a Copa Norte vai aí no avião de carreira e com um tempo maior de duração e tudo mais. Então, é uma situação meio constrangedora. Mas o que é mais constrangedor independente se há um contrato e você precisa estar em campo quando escalado, o Remo estar perdendo, fazer feio com a camisa do clube e com a história do clube. Eu acho que isso deveria ser repensado pela diretoria, já está na competição, não tem como fugir disso, mas criar um ambiente, criar uma situação para que o Remo pare de, como foi no Campeonato Paraense, cheio de atropelos, também na Copa Norte não venha repetir a mesma situação, né, Fábio? Situação no Remo aí que gera muita tensão, né, nos bastidores, mas também o torcedor ficaria sempre na expectativa, cobrando e vai se decepcionando, e isso vai virando também uma bola de neve mais para frente. E é importante citarmos que hoje, sexta-feira, fecha a janela. Sim, o período importante. dessa janela. Há uma expectativa do Remo de surgir no bid hoje 2 novos jogadores para o plantel. E, ao mesmo tempo, a gente se pergunta, e os inúmeros jogadores que aí estão? Vai se fazer o quê? Continuar com essa conta alta, com baixo aproveitamento desses jogadores e, quando são solicitados, não demonstram o que o Remo gostaria que demonstrasse quando firmaram o contrato com eles. Então, fica aí essa questão. Bem, vamos falar agora do Paysandu, que quando estreou na Copa Norte, estreia com seu time, que já vem jogando há 13 jogos, que tem 9 vitórias e fez essa primeira vitória aí na Copa Norte. O atacante Cleiton Pego está vivendo um momento e tanto na carreira, viu? O jogador vem sendo figura carimbada no time titular do Paysandu, e é ele o nosso personagem hoje sobre o Paysandu aqui no Bom Dia Pará. Acompanhe. Se no Paysandu tivesse aquela chamada feita em sala de aula, o atacante Cleiton Pego estaria com 100% de presença. Um aluno exemplar, participou de todos os 13 jogos da equipe na atual temporada, sempre como titular. É um atleta muito importante para nós, é uma referência também, muito profissional, muito dedicado, baita ser humano. Apesar de ser atacante, balançar a rede nunca foi a principal característica de Cleiton Pego na carreira. Ele é aquele jogador acostumado a participar da criação das jogadas. Só que esse início de trajetória no Paysandu já tem sido melhor que as 2 últimas temporadas dele. Antes do Papão, Cleiton Pego passou pelo Operário em 2025, onde fez 2 gols em 29 partidas. Em 2024, balançou a rede 2 vezes em 20 jogos pelo CRB. E ainda teve uma passagem pelo Juventude, entrando em campo em 14 oportunidades. Ou seja, 4 gols em 63 jogos. Meu melhor início de temporada, que está sendo muito bom para mim, estou tendo bastante minutagem, a equipe está bem entrosada e estou conseguindo contribuir com números, bons números. Só que, como foi dito, o jogador não tem esse foco. Ele preza pela coletividade. Eu busco sim finalizar mais, mas sempre visando a melhor possibilidade, né? Igual agora, no último jogo de assistência para o Ítalo. Poderia ter estado para o gol, mas a melhor possibilidade seria tocar para ele fazer o gol. Eu busco sim chutar bastante para o gol, mas quando eu vejo que o meu companheiro está melhor posicionado, eu prefiro servir do que tentar chutar para o gol. Bom, o certo é que Cleiton Pego é vice-artilheiro do time na temporada ao lado de Marcinho. E isso tem uma explicação. Depois do treino a gente gosta bastante de fazer uma finalização ali nós atacantes, tem vezes que até os volantes e meias também fazem, mas nós atacantes principalmente, depois do treino assim, quando não é muito pesado, a gente gosta de fazer essa finalização ali de fora da área assim. Geralmente o Berada leva a fama de ser mais pifador do que finalizador, né? E não é o caso com o Cleiton. O Cleiton tem as 2 características, tem sido feliz nos chutes porque merece, treina, vem treinando isso, então é treinado isso, né? Então, para a alegria da torcida bicolor, que Cleiton Pego siga treinando essas finalizações. Começa bem na temporada, né? Tanto no Campeonato Paraense como também na Copa Norte. Como disse o técnico, ele une nesse momento da carreira, né, na alegria que está vestindo a camisa do Paysandu e vivendo esse momento, para um atacante
duas coisas fundamentais, né? A questão, quando ele disse de pifa, né? Ele quis dizer o seguinte: ele tem velocidade, ele parte para o X1, ele parte para cima do adversário. Sim. E não é só para servir os companheiros, ele também tem a qualidade na finalização. Então ele une o útil ao agradável, né? A gente tem atacantes que tem uma velocidade extrema, que consegue se livrar do adversário, mas não tem intimidade com o gol. Chega lá, vê o gol bem pequenininho, né? Não consegue acertar. E não consegue acertar. E já tem atacante que consegue juntar. E tem quem não tenha a velocidade, mas que tem a frieza de ir na frente do gol. O Ronaldo Fenômeno conta isso, que ele tem assim calafrios quando ele vê atacantes hoje chegar na frente do gol e desperdiçar certos gols. Mas, Fenômeno, você era o fenômeno, né? Os normais, eles têm que se permitir perder esses gols. Enfim, o Pego é uma grata surpresa para o ataque do Paysandu. Hoje ele faz uma dupla com o Ítalo que soma gols que deram o título paraense para o Paysandu e também a classificação na Copa do Brasil. Se o Paysandu hoje vai encarar o Vasco da Gama em mais uma fase, concorrendo a boa grana aí, tem muito também do trabalho do Pego, junto, claro, com outras forças que o Paysandu tem, do Castro lá atrás, no meio de campo o PH, o garoto da base, que parece que já tem uns 30 anos de tanta qualidade, experiência que tem mostrado, o Marcinho, que é o líder dessa equipe, e o Pego, formando esse ataque lá na frente com o Ídolo. Vive uma bela e boa fase o Paysandu. Falando da janela, eu nutro ainda uma expectativa de pintar novidade no Paysandu no dia de hoje, quando fecha a janela. Tá? Não quero aqui, de forma nenhuma, criar uma expectativa no torcedor bicolor que pode não existir, mas alguma coisa me fala nos bastidores assim, que o Paysandu ainda vai tentar, até a última hora, trazer reforço ou reforços. Lembrando que, fechando a janela hoje, o Paysandu, com o elenco que está, é o elenco que vai iniciar e jogar a Série C do Campeonato Brasileiro até que a próxima janela se abra lá em julho, no meio do ano. E só vai poder contratar jogador, o Paysandu, jogador que até o fechamento da janela estava sem contrato com clube algum. E aí, muitas das vezes, não é o jogador que os times vão buscar, já que vão estar em plena competição, querem jogadores mais prontos, mais preparados para já poder usar, ter um ativo ali para já colocar dentro de campo. Então, o Paysandu vive essa expectativa hoje. Para o seu ataque, por exemplo, o Pego está muito bem, do lado dele tem um artilheiro do time que é o Ítalo, o Marcinho lá no meio, mas muitos se perguntam, e para a reserva desses caras? Né? Caso tenha a questão de cartão, tenha a questão de lesão, o Paysandu fez realmente algumas contratações, mas aí a gente chama assim aquela cereja do bolo, aquele jogador que de repente, que pode não ser um jogador reconhecidamente, nacionalmente, aquela coisa toda, mas que o Paysandu, caso traga, tenha o perfil desse elenco, o perfil desses jogadores que aí estão, que a gente tem visto em muitas adversidades darem conta do recado, né, ter muita personalidade dentro de campo, ter muita vontade, né, um time que do início do ano até o momento somou 9 vitórias em 13 jogos, é muita coisa para o início de temporada, onde você busca a melhor parte, a condição física, o melhor entrosamento, o técnico mesmo ter o time nas mãos ali, sendo que o Paysandu ele fez 2 tipos de investimento, né? Daquele jogador mais experiente, um pouquinho mais rodado, e muito garoto da base, que o Paysandu fez com que esses garotos acreditassem que eles teriam condições e deu a condição para que eles, no elenco profissional, se sentissem à vontade e pudessem ajudar o Paysandu nas competições que disputou ou que está disputando. É uma química que deu muito certo e me deixa curioso para saber, no nível de Série C do Campeonato Brasileiro, se essa pegada vai ser a mesma, se essa condição de jogo, porque serão adversários que vão exigir mais. A gente sabe muito bem disso. A gente comparar o parâmetro aí de um campeonato paraense ou de 3 jogos contra o Remo, que é um arquirrival e que está numa divisão maior, mas que o Paysandu foi muito bem, quando a gente vai para a Série C, para viagens longas, para equipes que querem mesmo que o Paysandu, que é retornar
ou chegar na Série B do Campeonato Brasileiro, eu tenho essa curiosidade e, ao mesmo tempo, uma certa tranquilidade de saber que é um time que está jogando junto, está batalhando, está mostrando que quer algo nessa temporada e enxuto, né? E o Paysandu, nesse ano, conseguindo assumir o que contrata e pagar o que contrata, né? Então, nisso aí, deixa a gente até mais tranquilo, para não termos aquela coisa de, está atrasado, não pagou imagem, não pagou isso. Esse ano, pelo menos até o terceiro mês, que está indo embora e chegando o quarto mês do ano, a gente não tem visto mais essas notícias no Paysandu e tem visto o Papão jogar bem dentro de campo as competições que ele vem disputar. Você concorda ou discorda? Concordo, claro. Então, pronto. Você como uma Você grande que é especialista. Você como uma grande incentivadora, né, do futebol paraense, você deve estar orgulhosa com o que o Paysandu tem feito com a primeira vitória do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. A gente teve uma boa semana, né? Infelizmente ontem o Remo quebrou aí um pouquinho esse ritmo bom que a gente estava vindo, mas felicidade de ver o Paysandu indo bem. A gente vê também o Águia mandando bem. Que conseguiu classificação, ou melhor, desculpa, que ganhou seu primeiro jogo também na Copa Norte. E assim nós vamos. E olha, com expectativa, se esse time que o Remo tem colocado em campo tomar vergonha na cara, esse pessoal aí que vai jogar a Copa Norte, expectativa até de termos clássico, pô, de repente. Verdade. Né? De novo, o Remo e Paysandu se encontrando na temporada, aí é mais Mangueirão lotado, aí é mais dinheiro para os clubes também, sempre e a gente que adora o repá, né? É isso. Então, vamos ficar então esperando que talvez isso aconteça, se o destino permitir. Olha, bora antes da gente encerrar, sim, vamos trazer aqui o calendário de jogos da Copa Norte. Então vamos lá. Me ajuda a produção. Domingo, dia 29, às 17 horas, num solzinho gostoso do domingo, tomara que não chova, no estádio do Baenão, o Remo vai enfrentar quem, produção? Me ajuda aí, que pelo escudo só, me perdoem, fica difícil. Mas eu não estudei ainda o escudo. Monte Roraima, então a partir de hoje conheço o escudo do Monte Roraima, um abraço a todos em Roraima, que devem estar assistindo o Bom Dia Pará agora. E no dia 31/3, tá bom? Que também conhecido, se eu não me engano, como terça-feira, tá? No estádio Caçolão, o Guaporé vai receber o Papão. E para esse jogo, vale a gente dizer que há aí um comentário de bastidor que o Paysandu não irá com força máxima, tá? Ele vai dar uma descansada e tirar um pouco da minutagem aí de alguns jogadores que estão desde janeiro direto em campo. Quem sabe uma oportunidade para a molecada da base? Verdade. Né? Mostrar bola. E são jogadores, aí sim, são jogadores que treinam junto, que estão no elenco do Paysandu, que estão disputando em lugar ao sol para esse jogo fora de casa. Só dizer para quem está em casa que o tio Abner não está valorizando o Paysandu e desvalorizando, no caso, o Remo. É que o Remo mesmo está se desvalorizando na Copa Norte e o Paysandu está encarando com o seu elenco principal, buscando mais uma conquista. É só isso. A gente não está falando do time da Série A que ganhou o seu primeiro jogo, tá bom? Senão daqui a pouquinho, coitada da apresentadora, ela fica recebendo um monte de mensagem aí, dizendo que o tio Abner torce para o Paysandu, não gosta do Remo, torce São muitos comentários. E não gosta do Paysandu. E eu já vou até embora. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Tchau, Abner. Bom, agora 7h32.